Oi, gente linda, tudo bem? Eu vim aqui hoje falar um pouquinho de mim. Ah, quem é você, Tamara? Sou eu. Sou filha de Deus, sou filha do Senhor, do Salvador, do grande eu sou. E assim como você, eu tenho muitos sonhos na minha vida. E eu quero falar pra você sobre uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. Todo mundo sabe que eu sou muito agitada, que eu falo muito alto, que eu grito muito. E eu quero contar pra você sobre um remedinho que eu tô tomando. Aqui, ó. Você conhece esse remédio? Aqui. Esse daqui, ó. Opa. Epa. Ah, não dá pra ver, né? É um Venvance. Ele chama dimesilato de lisdexanfetamina. Na realidade, esse daqui é o genérico do Venvance, porque agora quebrou a patente, tem o genérico, porque ele é muito caro. Tamara, para que você toma o Venvance? Eu tomo o Venvance para hiperatividade, para o déficit de atenção. As pessoas às vezes me conhecem e falam assim, nossa, mas ela é tão inteligente, ela sabe tanta coisa. Nossa, mas ela é agitada, né? Nossa, mas ela fala alto. As pessoas sabem aquilo que elas veem da gente, mas elas não sabem aquilo que está dentro de nós. E eu sei que muita gente como eu deve ter passado a vida inteira tendo a mesma dificuldade que eu sempre tive. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, sempre fui uma menina muito curiosa, sempre fui uma menina muito para frente. Mas eu sempre tive muitos medos, e os medos me bloquearam. Sempre que eu começava a ler, estudar um livro, o meu pensamento, ele gerava um turbilhão de coisas. Então eu começava a ler um livro, de repente, 1 milhão de caixas se abriam na minha cabeça, e enquanto eu estava lendo o livro, eu estava pensando 1 milhão de coisas, e na realidade eu não estava conseguindo ler o livro, porque eu já estava desfocando da leitura daquele livro. E isso sempre aconteceu, desde quando eu era pequena, desde quando eu estava na escola. Mas eu me lembro que na escola eu fiquei de castigo algumas vezes, porque eu falava alto, porque eu gritava, porque eu ria muito alto, eu sempre fui muito agitada. Eu nunca fui aquela menina que o professor queria perto dele, porque eu era muito agitada, muito terrível. E quando eu entrei na faculdade, foi que eu descobri que por mais que eu quisesse, por mais que eu tentasse, eu não conseguia me concentrar. Porque eu gostava daquilo que eu estudava, mas eu não conseguia assimilar. Eu entendia, mas eu precisava ler 5, 6, 7, 8 vezes para conseguir assimilar. Como pode uma pessoa ter que ler 8 vezes a mesma coisa? E eu tinha muita dificuldade de conseguir assimilar o conteúdo. Às vezes eu sempre, assim, eu fui buscando estratégias para aprender a lidar com tudo isso. E eu sempre busquei tentar sentar perto da fileira, sempre na frente, sempre perto do professor, ficar de olho, anotar. Eu fui criando estratégias. Eu sempre anotava o que o professor falava. Para que eu anotava? Para não desviar o foco. Porque se eu anotasse, eu ia ouvir o que ele estava falando e ia escrever. Só que o que acontecia? A hora que eu estava escrevendo, às vezes eu começava a escrever e a hora que eu voltava para prestar atenção, eu já não estava mais entendendo o que ele estava falando. Teve vezes de eu gravar aula e reproduzir toda a escrita novamente. Teve momentos que eu fui aprendendo a fazer esquemas, rascunhos, eu fazia, até hoje eu faço, muito resuminho, eu ia pegando palavras-chave, e com isso eu fui criando o meu método próprio de estudar, porque eu tinha muita dificuldade de prestar atenção. E um médico, a primeira vez que eu passei por um psiquiatra foi em 2003, quando eu comecei a trabalhar no município de Jales, mas essa é uma outra história. E nessa passada pelo psiquiatra, ele detectou que realmente eu tinha um déficit de atenção muito acentuado, até pela forma como eu me comportava no próprio consultório dele. E aí, ele me deu Ritalina. E eu tomei Ritalina no tempo que eu fiz pedagogia. No tempo que eu fiz letras, eu não tomei Ritalina. E eu vi a diferença de aproveitamento entre o curso de letras e o curso de pedagogia. O curso de pedagogia eu aproveitei 100%. Eu lia, eu estudava, eu entendia, eu compreendia. O curso de letras eu chorava porque eu estudava. E eu não estudava pouco. Eu estudava muito. E chegava na hora da prova eu não conseguia. Eu não lembrava, eu não entendia. Então, para mim, foi muito difícil. No Cefam também eu tinha muita dificuldade de me concentrar. Eu tentava, mas eu não conseguia. Então, esse déficit de atenção ele me acompanhou. Quando eu terminei pedagogia, eu parei de tomar. Achei que já não tinha necessidade, eu já estava trabalhando. Então, enquanto eu só estava como professora, eu parei de tomar. E de uns tempos para cá, eu voltei a estudar novamente. De 2022 para cá, eu voltei para a Secretaria da Educação, para trabalhar com formação de professor, e eu comecei a ver o quanto eu estava necessitada da Ritalina novamente. Procurei novamente, comecei a tomar a Ritalina de 10 miligramas, e percebi que a Ritalina de 10 miligramas para mim já não dava mais. E foi quando eu conheci uma doutora, a doutora Letícia, ela é psiquiatra também, ela é muito especialista nessa área, e ela me propôs o Venvance. E o Venvance, para mim, tem sido muito importante, tem sido muito bom. Ah, Tamara, você não tem medo dos efeitos adversos? Eu acho que já faz mais de 6 meses que eu tô tomando Venvance. Eu consigo me centrar, eu consigo me controlar, eu tenho clareza nas ideias. Até o pessoal do trabalho fala que quando eu tomo, eles perguntam, ai, cadê a Tamara? Não tá aí? Aí quando eu tô muito agitada, eles falam pra mim assim, uai, Tamara, cadê você? Você não tomou teu remedinho hoje? Porque o Venvance, ele demora 2 horas. Eu falo isso pra médica, de 1 a 2 horas, pra ele começar a fazer o efeito e começar a me dar a concentração de novo. Então, eu não sei como que é para você estudar. Tem muita gente que toma para estudar mesmo, para concurso, mas eu não recomendo você tomar para
para concurso. Eu recomendo você passar pelo neuro, passar pelo psiquiatra. Se você tem essa dificuldade de se concentrar, se você precisa ler 5, 6 vezes, se você tem essa dificuldade de entender, de compreender aquilo que você lê, eu recomendo que você vá até um psiquiatra, né? E faça um acompanhamento. E faça essa experiência. Realmente, a minha vida é outra. Eu não sei qual vai ser o efeito a longo prazo, mas a única coisa que eu sei é que os desafios que eu mais tinha medo, que era voltar a estudar para fazer o meu mestrado, para fazer meu doutorado, meu pós-doutorado, eu já não tenho mais. Porque eu sei que eu dou conta e que eu vou conseguir. Então, eu gravei esse vídeo porque eu sei que tem muita gente que, como eu, tem problemas de concentração, tem dificuldade. E outra coisa, não faça uso de nenhum medicamento sem acompanhamento médico. O acompanhamento médico é de extrema importância. Eu quero poder, nesse ano de 2025, compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha história, das minhas conquistas. São pequenas para mim. São pequenas conquistas, mas para mim elas são muito importantes. E o fato de eu ter essa clareza de ideia, essa concentração e esse foco, para mim isso tá valendo muito a pena. E aí, você também tem essa dificuldade de prestar atenção? Você é estabanada como eu? Fala alto, grita? Conta pra mim um pouquinho, eu quero te conhecer. E se eu puder, eu quero te ajudar também. Vamos lá.